Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos estudar, vamos pesquisar, tá certo? Vamos interagir nessa aula de ciências, tá certo? Como há na tela, vamos estudar a queima de combustíveis fósseis e o efeito estufa. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Robson Tavares, ao nosso amigo Ronaldo da Transmissão, intérprete de Libras, e a professora Shirley, tá certo? E a Escola Luiz de Camões, que eu faço parte, tá certo? Vamos lá, na tela, a queima de combustíveis fósseis e o efeito estufa, tá certo? Vamos lá. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e absorção de calor. Então, essa camada da atmosfera ela faz com que os raios passem, há uma filtração deles, tá certo? E outros são retidos, a absorção do calor, tá certo? Este procedimento é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Consequentemente, sem o efeito estufa, a vida na Terra seria muito prejudicada, tá certo? Porque necessita de uma determinada quantidade de calor necessário para haver a vida, para haver a continuidade da vida no nosso planeta, tá certo? Seria muito frio e realmente a sobrevivência seria muito complicada, tá certo? Vamos lá, na tela. Como ocorre o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido à camada de gases de efeito estufa, em torno de 50%, deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo-se e irradiando calor. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra. Ó, estudante, observe direitinho. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, ó, ele vai isolar, pois absorvem a parte da energia irradiada da Terra. O que acontece é que nas últimas décadas, a liberação de gases de efeito estufa em virtude de atividades humanas aumentou consideravelmente, tá certo? Na emissão de gases vindo das indústrias, tá certo? No aumento da poluição, no aumento da emissão de vários outros tipos de gases, chega na atmosfera, ocasiona o efeito estufa, que é o aquecimento do planeta, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. O efeito estufa. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando do aumento de temperatura. Se vocês podem observar na tela, tá certo? O efeito estufa, vejam só, parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz solar. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases e do efeito estufa, gerando uma maior quantidade de calor. Os gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono ou CO2, permitem que a luz solar passe por elas, tá certo? É importante vocês entenderem essas situações do nosso dia a dia, do nosso convívio, que são situações do contemporâneo do efeito estufa, tá certo, estudante? Vamos lá, na tela. Os principais gases de efeito estufa são o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e os clorofluorocarbonos, tá certo? Particularmente, vamos ver um por um. O monóxido de carbono, o CO, é o gás incolor, inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados do petróleo. Então, o monóxido de carbono é um gás incolor, né? Inflamável, pode pegar fogo, inodoro, né? E é um gás tóxico, tá certo? Já o dióxido de carbono, ou CO2, é expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à base de petróleo e gás, de queima de carvão mineral das indústrias e da queima das florestas, tá certo? Já os clorofluorocarbonos, um composto formado por carbono, cloro e flúor proveniente dos aerossóis do sistema de refrigeração, tá certo? Então, os clorofluorocarbonos é aquele gás
que liberam a quantidade de carbono, de cloro, de flúor proveniente de aerossóis, tá certo? E de vários sistemas de refrigeração, como geladeiras, tá certo? Vamos lá. Os principais gases de efeito estufa são o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre e o metano. Vamos lá. O óxido de nitrogênio é o conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com nitrogênio. Uma reação química acontece com oxigênio e nitrogênio, formando o óxido de nitrogênio. É usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores e pela indústria química e pela indústria de explosivos. Tá certo? Já o dióxido de enxofre, o SO2, é um gás denso, incolor, não inflamável, quer dizer, não inflamável, ele não pega fogo, altamente tóxico, existe uma toxicidade muito grande, formado por oxigênio e enxofre. É usado na indústria, principalmente na produção de ácido sulfúrico e também é expelido pelos veículos, melhor, pelos vulcões, tá certo? Vamos lá, já o metano é um gás incolor, inodoro e se inalado é tóxico, tá certo? Então, o metano é chamado gás dos pântanos, tá certo? Quando ele é um gás incolor, inodoro e se inalado, existe uma grande toxicidade quando alguém ou algo acabou inalando esse gás, tá certo? Vamos lá, na tela. Quais as causas do efeito estufa? Como vimos, o efeito estufa ele é um fenômeno, mas ele é intensificado pela crescente queima de combustíveis fósseis. Ele é um fenômeno de aquecimento, tá certo? Da Terra. Então, a crescente queima dos combustíveis fósseis que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas. Então, através das atividades humanas, como as indústrias que emitem gases, tá certo? Na natureza, que causam o aumento do efeito estufa, tá certo? A base da industrialização e das atividades humanas do dia a dia. Já as queimadas nas florestas, para transformar suas áreas em plantação, criação de gado e pastagens, também colaboram para o aumento do efeito estufa, tá certo? Infelizmente isso acontece em vários cantos do planeta, tá certo? Na Amazônia, tá certo? Na Mata Atlântica acontece essas queimadas de florestas, no qual contribui também para o aumento do efeito estufa, tá certo? Vamos lá, na tela. Efeito estufa e o aquecimento global. A consequência da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. O aquecimento da Terra resultará dos seguintes efeitos, tá certo? Um efeito de aquecimento das regiões polares, ocasionando um aumento do nível do mar. Aquecendo as regiões polares, o que acontece com o mar? Aumenta, não é? Aumenta o nível do mar. E também isso pode levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração das pessoas. Aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões. A extinção de espécies, a desertificação de áreas naturais, episódios mais frequentes de secas e mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Então, esses são itens que são acometidos do aquecimento global, da extinção das espécies, que são situações endêmicas que todos, infelizmente, já estamos acostumados a ver nos jornais, né, na própria TV, de falar de animais em extinção, da desertificação das áreas naturais, né, de episódios de secas e as mudanças climáticas que, infelizmente, acontecem pode afetar a produção de alimentos e as áreas produtivas para todas as pessoas, tá certo? Vamos lá, na tela. Outro problema associado à presença de gases poluentes na atmosfera é a chuva ácida. Ela resulta da quantidade exagerada de produtos na queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera, em consequência das atividades humanas. Se nós observarmos, existe uma reação, certo? Uma reação do SO3 mais a água formando o ácido sulfúrico, tá certo? Essa é uma reação provocada que causa chuva ácida. Se nós observarmos quase tipo na Amazônia, em Manaus, chove todo dia. Então, em Recife chove em alguns momentos. Então, algumas chuvas dessa
podem ser consideradas como chuvas ácidas, mas a concentração é tão pequenininha que a pessoa não consegue perceber, né? Mas existe chuva ácida em alguns lugares do Brasil, tá certo? Mas com a concentração pequena, beleza? Vamos lá, na tela. Como evitar o efeito estufa, tá certo? Algumas dicas de ações individuais também contribuem para a redução do efeito estufa, são elas: realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, tá certo? Dar preferência ao transporte coletivo, tá certo? Você vai economizar energia elétrica, reduzir o consumo de carne bovina e suína. Então são esses tipos de dicas que nós podemos dar para vocês reduzir os casos de efeito estufa, tá certo? Vamos lá, na tela. A camada de ozônio. A camada de ozônio é composta pelo gás ozônio, cuja sua forma molecular é O3 e está localizada em uma região da atmosfera denominada estratosfera, que fica entre 20 e 35 km da superfície da Terra. A existência da camada de ozônio auxilia na manutenção da vida em nosso planeta, já que ela consegue filtrar os raios solares, tá certo? Os raios ultravioletas que vêm do Sol, impedindo que a maior parte desses raios atinja a superfície terrestre. Então essa camada de ozônio, ela é como se fosse um filtro, né? Um filtro que vai filtrar esses raios ultravioletas que vai entrar na Terra vindos do Sol, tá certo? Por isso que é importante amenizar os efeitos do rompimento da camada de ozônio, tá certo? Para poder não deixar que a quantidade de raios ultravioletas atinjam com um grau muito grande a superfície da Terra, tá certo? Vamos lá, na tela, a importância da camada de ozônio. Observe, estudantes, a existência da camada de ozônio na estratosfera é fundamental, pois ela impede que grande parte das atividades das radiações ultravioletas atinja a superfície terrestre. Quando a radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre, pode desencadear diversos danos dos mais variados seres vivos, a saber, tá certo? Vocês podem observar o desenvolvimento do câncer de pele, a cegueira provocada pelo aumento da catarata em indivíduos com tendência a desenvolvê-la, e o aumento da temperatura do planeta, que é o aquecimento global, já que um maior número de raios ultravioletas atinge a superfície da Terra, aumentando a retenção de calor. Então, estudantes, se vocês observarem, pesquisarem, certo, vocês vão ver N situações, várias situações que podem prejudicar a camada de ozônio, tá certo? É como eu sempre falo, busquem o conhecimento, estudem, pesquisem, procurem seus professores, conversem um pouco sobre o assunto dado, sobre a camada de ozônio, sobre a Terra, sobre os movimentos da Terra, né? Então procure conversar sobre outros assuntos com outras pessoas e você ser a pessoa que vai se desenvolver-se a partir do momento quando você começa a estudar, dialogar, tá certo? Vamos lá, na tela. Substâncias que prejudicam a camada de ozônio. Os clorofluorcarbonos, ou chamados CF6. Substâncias muito utilizadas como propelentes em produtos de aerossóis, como desodorantes, spray, na produção de materiais plásticos e em equipamentos de refrigeração, como geladeiras. Essas substâncias, de modo geral, prejudicam a camada de ozônio, porque quando atingidas pela radiação ultravioleta, principalmente os CF6, os clorofluorcarbonos, têm suas moléculas decompostas, fazendo com que seus átomos livres reajam com a molécula do ozônio, transformando-a em uma molécula de gás oxigênio, ou O2. Essa ocorrência diminui a concentração de ozônio e a filtragem dos raios ultravioletas. Veja como é tranquilo, não é? A gente perceber e tentar minimizar o efeito dos clorofluorcarbonos, dos produtos que fazem com que haja a destruição da camada de ozônio, que prejudicam a camada de ozônio. Tá certo? Vamos lá, na tela. Os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são formados por compostos de carbono, petróleo, carvão e gás natural. Resultam da decomposição de plantas e animais num processo que dura milhões e milhões de anos.
não são renováveis em relação ao tempo de vida do homem. A queima desses combustíveis gera gases como o CO2, que despejados na atmosfera prejudica a qualidade do ar e produzem o efeito estufa. O gás natural é uma fonte de energia mais limpa do que o petróleo e o carvão, emitindo menor quantidade de poluentes. Certo? Vamos lá. Vamos fazer um exercício para a gente poder olhar melhor o que nós estudamos. Vamos lá. O efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas está diretamente relacionado ao efeito estufa? Se nós observarmos, é o dióxido de carbono, não é? Porque é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Ele é gerado por meio da queima de combustíveis fósseis, assim como de madeira e restos de vegetais. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer a próxima questão. Vamos lá, na tela. Segunda questão. O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que seus efeitos causam prejuízo para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas consequências, qual seria? O aumento da temperatura terrestre, né? Então, o efeito estufa é um dos fenômenos naturais, ou fenômeno natural, que é potencializado pelas ações humanas, pelas atividades humanas, né? Pela emissão de gases na atmosfera. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 3. As atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa. No que toca à energia, pode afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética por meio de combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. Estudantes, como sempre falo, dê uma olhadinha nos vídeos do Educapé, entre no Conecta aí, tá certo? Conversem com seus amigos, estudem, explorem o conhecimento, que é muito importante, tá certo? Que a maior riqueza do ser humano é o conhecimento. É como sempre falo, buscar o conhecimento é muito importante. Nós mantemos informados, estudados, para poder a gente conversar um pouco com várias pessoas, tá certo? Então, da minha parte é só, então até a próxima aula.